Graça e paz, eleitos. Hoje vamos compartilhar sobre o tema a verdadeira espiritualidade. O texto encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Jesus estava chegando em Jerusalém, que o aclamara, e a cidade que, liderada pelos sacerdotes, reivindicaria a sua morte. Contudo, ao voltar para Jerusalém, caminhando pela estrada, ele teve fome e viu à beira do caminho uma das muitas figueiras na região de Betfagé, que significa casa de figos. Jesus caminhou até a figueira à procura de alguns frutos, mas nada encontrou a não ser folhas. Aquela árvore não tinha nada a não ser uma camuflagem. Jesus então pronuncia seu juízo à figueira. Aquela árvore aparentemente parecia ter frutos, mas não tinha. Aparentemente parecia boa para prover alimento, mas não provia. Aparentemente parecia ser útil para a necessidade presente, mas não o foi. Portanto, aquela figueira que, fazendo propaganda de frutos, deles estava desprovida, foi sentenciada a ficar sem frutos para todo sempre. Diz o texto que imediatamente a figueira secou. A pergunta é: por quê? Porque folhas sem frutos são aparências que enganam e promessas que fracassam. Porque folhas sem frutos defraudam expectativas e nada podem suprir. Ora, o que Jesus deseja ensinar aqui é que ele sabe de tudo, sendo onisciente e soberano sobre toda a criação. É ele que dá os frutos na estação própria e proporciona a cada árvore o vigor necessário para darem seus frutos. Por que então ele lança a maldição sobre essa figueira? Ora, a figueira, tal como a videira, era símbolo da nação de Israel, como nos mostra o texto de Jeremias, capítulo 8, Malaquias, capítulo 7, Oséias, capítulo 9. E, portanto, era uma imagem viva do presente da nação naqueles dias. A figueira torna-se uma metáfora perfeita para Israel. E mais do que isso, para aqueles que alegam ser o povo de Deus, mas não geram frutos para Deus. Portanto, Jesus desejou ensinar que o tempo da exclusividade de Israel havia passado. Eles tinham um templo, mas eles se transformaram num covil de ladrões. Eles tinham um sacerdócio, mas ele era corrupto e mau. Eles tinham um culto diário com os seus sacrifícios, mas com uma adoração comprometida e doente. Eles eram semelhantes a essa figueira, com folhas chamativas e aparentemente prontas para dar o seu fruto. Todavia era estéril, era sem fruto algum. Por isso Jesus amaldiçoou essa figueira, pois ela era representante da religiosidade morta de Israel. Tinham a aparência de piedade e espiritualidade, mas eram frios e sem vida espiritual alguma. Fato que se comprovou sobretudo na trama que culminou na morte do Filho de Deus, quando o povo clamava: crucifica a Jesus. Há uma parábola aqui muito bem encenada e dramatizada. O templo do Senhor transformou-se numa figueira seca, cujas folhas enganam. Contudo, ela jamais produzirá frutos novamente. É como se o Senhor fosse ao templo para ver se dele havia algum fruto espiritual e nada encontrara. Portanto, a figueira seca, sem vida e estéril, representa sobretudo o templo, que apesar de sua propaganda, não promovia mais fruto algum. A grande verdade do texto é a espiritualidade morta e sem vida, tal como a figueira de folhas, mas sem frutos. Está debaixo da maldição do próprio Cristo Jesus. De fato, precisamos abandonar essas camuflagens religiosas e viver a verdade da fé em Cristo Jesus, vestidos tão somente com a sua justiça.
Somente depositando a nossa fé em Jesus é que estaremos livres da maldição da falsa espiritualidade. Somente vestidos da justiça de Cristo por meio da fé é que podamos as folhas secas da camuflagem da religião. Estou dando frutos? Minha vida espiritual é feita de frutos ou folhas secas? Amo o Senhor de todo o meu coração. Precisamos levar a nossa avaliação ao Senhor e pedir que Ele nos ajude em nossa caminhada cristã. Que o Senhor seja louvado em minha vida e sua vida. Toda glória ao Cristo Redentor. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém e amém.